abre caminho, sonhos, argumentos, fortalece pensamento, incentivando o crescimento. A leitura abre caminho, sonhos, argumentos, fortalece pensamento, incentivando o crescimento. Nós quatro somos articuladores, gestores da Biblioteca Comunitária da Caminhos da Leitura e mediadores de leitura desde o início do projeto também. Bom, o projeto surgiu em 2008 com a iniciativa de juntar os jovens da região de Parelheiros e de Sapopemba para fazer as leis da linguagem dos jovens. E aí trabalhamos 60 anos da Declaração de Direitos Humanos, e aí fizemos o curso de discharge na Viração, e nessas histórias em quadrinhos relatamos tantos pontos positivos e negativos da região do bairro. E aí foi um pé na roda para dar continuidade aos outros projetos. O objetivo da leitura é melhorar e incentivar. Os livros nos ensinam a preconceito a superar. A leitura é uma alegria, a leitura contagia. A leitura é uma alegria, a leitura contagia. Tudo que aprendemos nessa vida estabelecer com o tempo são vagas entregues a você. A leitura é uma alegria, a leitura contagia. A leitura é uma alegria, a leitura contagia. Leitura! Nasceu em 1981, década de 80, a luta contra a ditadura, as primeiras possibilidades de organização dos conselhos, e um dos fundadores do IBEAC é o Franco Montoro. E aqui no IBEAC aconteceram reuniões de vários conselhos de participação, o Conselho da Comunidade Negra, os conselhos que discutiam o direito à água. O IBEAC começou dando formação política para vereadores. O IBEAC tem 2 programas, um chama de Direitos Humanos e o outro de alfabetização de jovens e adultos. Nunca carregou a bandeira de um partido, nem do seu fundador. Parelheiros é o pulmão de São Paulo. 64% do que é Parelheiros é mata preservada, não pode derrubar. O exercício é você realmente fazer todo mundo que está ali repensar como eles vão se inserir nesse ciclo produtivo, nessa possibilidade de crescimento, usando os recursos que eles têm da melhor maneira. Então, acho que um passo que a gente também quer começar a provocar o empreendedorismo associado com o turismo local. É interessante porque, assim, eu pedi para você contar. No começo, eles entraram na biblioteca, eles se tornaram leitores. Agora, eles são multiplicadores disso, eles fazem cortejo. Leitura, leitura, estrutureiros na rua, leitura. Leitura, leitura, é importante a literatura. A gente deixou esses direitos humanos da linguagem ideal para o jovem, vamos dizer assim, ideal, mas para cada um entender melhor esses direitos, né? E passando isso, em 2008, esses 30 jovens aqui de Parelheiros, teve a iniciativa em 2009, o começo desse projeto de leitura, que aí começou a se chamar Pílulas de Leitura, porque Pílulas era dentro de uma UBS daqui da região do Colônia. E aí, como era pílulas e a leitura como se fosse um bálsamo, né? A nossa intenção era que fosse um bálsamo, a leitura ajudasse cada jovem e cada pessoa da nossa comunidade. Contudo, né, o grupo, infelizmente, ele foi diminuindo. Então, quando a gente juntou, tinha 19 pessoas, se não me engano. E aí, a gente foi a começar a aprender a leitura, porque nós, jovens na época, não gostavam de ler. Eu mesmo não gostava de ler. Eu odiava ler porque fui muito zoado na escola, então eu não gostava muito de ler. Foi uma disputa pra mim, mas eu gostei, aprendi. E aí, como é que eles fizeram isso, né? Fazer cada jovem gostar de ler. Era a iniciativa de a gente pegar o livro que a gente gostasse. Eu gostava muito de gibi, então eu fui pegando o gibi. Outros gostavam de poesia, então foi a descoberta do ACEU, foi a descoberta de livros, da escrita, né? O que a imaginação que um livro pode trazer pra gente. E pra você que está ouvindo agora, eu vou mediar. Bem TV! Você aprecia mediação, mediar. Mediação, mediar. Mediação, mediar. Mediação, mediar. E outras poesias de Lalau e Laura Beatriz. Bem te vi cantar, de alegria, te vi dormir, de mansinho.
vi neste mesmo dia, dentro de ti, a alma colorida de um passarinho. O projeto mudou na minha vida, porque eu gostava de ler, mas não naquela forma de cotidiano. Então eu lia bastante livros de romance. E aí eu não conhecia outros gêneros. E aí pra mim foi um passo adiante, porque hoje em dia eu leio bastante livro infantil. E aí eu me vejo dentro, eu entro dentro da história. E aí que é fascinante, porque a leitura faz com que a gente sinta prazer e não aquela obrigação. Então a leitura acrescentou muito na minha vida, tanto é que eu tenho um filho, então esse contato também, você ter o filho e não poder brincar com a criança, a leitura é mais um passo adiante. Para você estar lendo, ao mesmo tempo que você está se divertindo, você está ensinando. E aí o projeto mudou bastante minha vida. E aí não só me trouxe amigos, me trouxe conhecimento e mostrou, né, que mais que o dinheiro é o conhecimento e as amizades. O mar é lindo e gozado, a gente entra doce e sai salgado. A forma com que a gente vem trazer é isso, é o prazer, é você ler por gostar, não por pressão. E aí a gente tem várias formas, que é a leitura do pé do ouvido, do fio do olhar, ou seja, que além de você estar passando a leitura, você está passando seus sentimentos para a pessoa. E aí essas são uma das formas que a gente utiliza na leitura, que é o diferencial. E assim, pegando, fala um de cada um, né? A leitura, ela é diversa, né? Como a gente vai ler e tem aquela imaginação, é a mesma coisa. Então a gente, em 2009, fomos começar a gostar de leitura, mas foi trabalhoso, né? Fazer a gente, primeiramente, gostar para passar para nossos filhos, nossos primos, etc. E então tem várias formas. A gente tem forma de escrita criativa, que o nome do nosso grupo é Escritureiros. Por que Escritureiros? Através dessa escrita criativa surgiu um nome, que era Escrita Aventureiros, porque a região de Parelheiros era muito longe, a gente foi para vários lugares, Guarulhos, Mauá. Então era uma aventura pra gente, era uma descoberta de São Paulo, em outros municípios, era muito longe, então era uma aventura. E também Parelheiros, porque a nossa escrita criativa foi falar de Parelheiros, né? Foi passado, presente e futuro. Então teve várias formas, então a gente aprendeu um pouco de escrita para aprender a falar melhor, para escrever melhor, né? Escrever no nosso projeto. Teve inúmeras outras coisas, a gente também teve incentivo de, vamos ler, vamos mediar, mas por que a gente não tem um espaço de uma biblioteca para isso? E aí foi a ideia também de, junto com nossas mediações, oficinas de mediações, a formar essa biblioteca comunitária. Alô, galerinha, o cortejo chegou, trazendo alegria, muita paz e amor. Escritureiros, traz aqui pra vocês, literatura e leitura outra vez. Começou no UBS e a gente dividia o espaço com os ACS. Começou a ficar um pouco apertado tanto para a gente quanto para os ACS manter a biblioteca lá. Aí a gente teve que mudar de novo, remanejar tudo de novo, com a ajuda do Cemitério dos Protestantes, que cedeu esse espaço que a gente está hoje, para a gente poder ter um espaço nosso que a gente possa mantê-lo com a nossa cara aconchegante, alegre, e graças aos nossos esforços, aos esforços das nossas coordenadoras, dos gestores do cemitério, o André, o IBA, que hoje a gente tem esse espaço. O desempenho do grupo, dos alunos que ainda estudam, que estão nesse grupo, muitos professores que antes, esse aluno é um dos piores, hoje passa para os pais que, nossa, como seu filho melhorou depois que ele entrou no projeto, as notas dele subiram. E o grande futuro que a gente sonhar, assim, é que essa biblioteca seja um ponto de cultura mesmo, seja uma referência para o bairro. A gente fez a região de Parelheiros ser um pouco mais conhecida, né, por causa desse projeto, e conhecer o Colônia, conhecer o Barragem, porque tem muita cultura aqui. E o interessante também é que para nossa vida assim, também a gente vive pensando, por que não a gente não pode ser as próximas gerações a estar à frente do IBEAC também. Quem sabe daqui não surge uma nova organização para melhoria da leitura na
cidade, no país também. O cortejo chegou. O cortejo chegou.